Olá, alunos do segundo ano do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade José Carrilho. Dirijo-me a vocês por mais uma vez para juntos discutirmos sobre gramática. Nós começamos o segundo bimestre fazendo uma análise acerca da variação linguística, do preconceito linguístico, precisamente. Vocês fizeram mapa mental, fizeram um resumo expandido e agora nós iremos analisar uma classe gramatical que é imprescindível quando se discute variação linguística, que são as preposições, dentro dessa teoria gramatical que vocês já conhecem muito bem. Quando a gente pensa na preposição como uma das 10 classes gramaticais, cabe uma introdução que possibilite definir, não é? Palavra invariável, portanto, não vai sofrer qualquer variação de gênero, de número. É uma palavra neutra, portanto, para que se remonte um pouco à língua latina, não é? É uma palavra neutra que liga duas palavras entre si, estabelecendo certas relações entre elas. Lembrando que as conjunções também exercem esse papel. Então, a preposição e a conjunção exercem o papel de unir duas ou mais palavras. A exemplo do que vocês também já estudaram sobre oração principal e oração subordinada, né? As orações que estabelecem uma correspondência e outras que não necessariamente. Para isso, é necessário que nós classifiquemos as preposições. De que forma que elas são classificadas? Em preposições essenciais e acidentais. As essenciais são aquelas que sempre foram preposições, ou seja, não há qualquer mudança na sua natureza semântica e sintática. Então nós temos como exemplo a preposição a, que no caso do craseamento se faz necessária, a preposição de, a preposição perante, ante, desde, por, após, em, sem, até, entre, sob, com, para, sobre, contra, per, trás. Então essas aqui são as preposições que sempre foram classificadas como tais. E as acidentais são aquelas que, em determinado estágio, né, da língua, passaram a ser preposição. Eis algumas: afora ou fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvante, salvo, segundo, tirante, visto. Esses fenômenos das preposições acidentais são o que nós conhecemos como os neologismos, né? Nós estudamos as variações linguísticas e nós percebemos que cada sotaque, cada dialeto, fruto da sociolinguística, vai interferir nessa premissa. As locuções prepositivas tão somente contribuem para a união de duas ou mais preposições. Então nós temos aqui conjunto de duas ou mais palavras que sempre termina com uma preposição. A fim de, além de, antes de, depois de, ao invés de, em que pese a. Lembrando que essas locuções acabam auxiliando na construção de parágrafos explicativos à custa de. Temos aqui a crase, né, para que vocês se recordem do a artigo e do a preposição. A volta com a expensas de, defronte de, a par de, através de, que são as locuções que unem, né, duas preposições. Essas preposições, elas estabelecem determinadas regências. E é necessário que essas regências, elas estejam, né, correspondentes ao sentido. Então eu vou ter preposição de causa, de conformidade, de destino, né, que é a preposição a, e aqui nós temos alguns exemplos. A preposição com, ela atende ao princípio de causa, de companhia, de concessão, de instrumento, de matéria, modo, oposição ou referência. Temos também um conjunto de exemplos que ilustram
essa materialização. Esse material vai ficar disponível para vocês no GR8 para consulta. Ainda com respeito à preposição com, temos a ideia de simultaneidade, né? A preposição contra, oposição, direção, próximo ou contíguo, né? A preposição de, trazendo ideia de assunto, de causa, de conteúdo, definição e dimensão. Portanto, nós percebemos que as preposições, elas lembram as circunstâncias dos advérbios. Então, nós temos ainda a respeito da preposição de, ideia de fim, de instrumento, que vem a ser meio, lugar, matéria, medida, a própria extensão, modo, posse, preço, qualidade, comparação e o tempo, certo? Além dessas noções, temos a preposição desde, que vai indicar lugar, que vai indicar tempo, a preposição em, estado, qualidade, fim, forma, semelhança, limitação, meio, lugar, modo, preço, sucessão. Então percebam que nós temos uma gama de preposições que são estratégias, que são fruto de uma articulação muito bem-vinda à paragrafação do texto, ao desenvolvimento, à introdução e à própria conclusão. Temos a preposição em, trazendo ideia de transformação, a preposição entre, lugar, meio social, reciprocidade e tempo, para, consequência, fim, lugar, proporção e referência. Lembrando que o sentido, ele sempre vai sofrer uma oscilação. As preposições, elas são sim palavras invariáveis, mas no campo da sintaxe, que é a morfologia, que é a categorização do léxico. Mas, quando se analisa a semântica, o significado, nós perceberemos algumas transformações que são sim importantíssimas. A preposição para, né, tempo, a preposição perante, lugar, por, causa, conformidade, favor, lugar, medida, meio, modo, preço, né? Sempre lembrando que haverá um sentido estratégico dentro das preposições. Quando se analisa a preposição por, quantidade, substituição, tempo, ausência, lugar, modo e tempo. Então essas percepções, não é, de que as preposições elas auxiliam na formação de sentido e como isso se adere ao próprio texto. Então a preposição sobre, assunto, não é? Falar sobre política, falar sobre futebol. Direção, ir sobre o adversário. Excesso, sobre ser ignorante, era presunçoso. Lugar, o avião caiu sobre a lavoura. Flutuar sobre as ondas. E trás, usado apenas nas locuções, que é a junção de um ou mais preposições, para trás, e por trás de. No GR8, esse material vai ficar disponível para que vocês possam fazer uma análise e consultar a tabela das preposições com as suas devidas circunstâncias. Também haveremos de ter uma lista de exercícios que será postada dentro desse contexto das preposições para que vocês possam solucioná-la, certo? No mais, teremos o fórum, o WhatsApp, e-mail para as dúvidas complementares.